Oiê, tudo bem? Eu sou Júlia Saraiva, Júlia Vieira, da maneira que você preferir. E seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Esse é, sem dúvidas, o vídeo que vocês mais pediram da história desse canal. E eu falo isso sem medo de ser feliz. E eu tenho certeza que esse é o vídeo mais íntimo, mais profundo. E que provavelmente vai ter mais transformações e vai gerar mais insights pra vocês. Porque o que eu vou contar aqui não é nada mais nada menos do que a história mais incrível que eu já vi na minha vida, porque não foi eu que escrevi, porque não foi um ser humano que escreveu, mas foi o próprio Deus que escreveu essa história. Mas sem enrolação, vamos lá. Se você não sabe o que tá acontecendo, provavelmente você não assistiu o último vídeo. No último vídeo, eu trouxe pra vocês, era um vídeo de perguntas e respostas. E a última pergunta era se eu estava namorando. E eu contei pra vocês como foi o meu processo. Um processo onde eu estava mais de 6 anos, eu nunca namorei na vida, mas eu estava 6 anos intencionalmente. 6 anos? 5 anos. 5 anos intencionalmente guardando o meu coração. E eu vivi coisas incríveis, eu vivi um processo de capacitação, de amadurecimento pra me tornar quem eu sabia que Deus ia enviar pra minha vida. Eu sabia que Deus ia enviar um cara extraordinário pra minha vida. Alguém que vai muito além do que um dia eu sonhei, do que um dia eu pude pensar. Mas eu sabia que pra ser digna e pra ser capaz de viver esse processo com essa pessoa tão extraordinária que eu ainda não sabia quem era, eu precisava me tornar alguém muito extraordinário. E eu vivi esse processo durante 5 anos muito intencionalmente. Me capacitando, treinando, literalmente treinando academia, mas treinando minha mente, minhas emoções, curando os meus vícios emocionais, fazendo uma série de cursos, livros, enfim. Eu me capacitei pra chegar onde eu estou hoje. E sim, eu estou namorando. Vocês não sabem com quem ainda, não sei se eu vou revelar ainda pra vocês quem é a pessoa, mas assiste esse vídeo, que eu tenho certeza que tem muitas coisas que eu vivi e que podem, com certeza, mudar a perspectiva suas e a maneira como você olha pro tema de relacionamentos, enfim. Sem enrolações, vamos lá. Gente, eu literalmente escrevi uma linha cronológica desde julho de 2020 até junho de 2022. 2021 até 2022, de um ano, com tudo que eu vivi. Isso aqui tá mais confuso do que não sei o que. Mas vamos lá. Tudo começou quando era uma vez, há 11 meses, quase 12 meses atrás, um ano atrás, e eu estava passando a quarentena no México, quando simplesmente eu descubro, eu já sabia antes, mas descobri que existia uma família que era amiga dos meus pais, que também estava passando a quarentena no México. Eu já só conhecia o pai e a mãe, e eu não conhecia os filhos desse casal. E a gente marcou um jantar pra se conhecer lá no México. E foi a primeira vez que eu conheci o meu namorado. Ai, que eu distraí de falar. Ok. Só que, qual é o nome? Decepção da maioria de vocês, eu nunca olhei, pelo menos não naquele momento, não nos próximos meses. Quando a primeira vez que eu vi ele, sabe aquele amor de primeira vista? Sabe quando você olha pra pessoa e fala assim, meu Deus, é ela, eu vou casar com essa pessoa? Pois é, não existiu. Eu olhei pra ele olhou pra mim e a gente não sentiu nada. Pelo contrário, a gente olhou e falou assim, caramba, eu vou ser muito amiga desse menino. E ele olhou pra mim e ele falou assim, caramba, eu vou ser muito amiga dessa menina. Não foi nada extraordinário. Nós, depois do México, nós passamos uma semana juntos em Orlando, como amigos. A minha família, a família dele ficou na minha casa em Orlando. Nós passamos uma semana indo pros parques, viajando, enfim, juntos, mas nunca, em nenhum momento, eu prometo pra vocês, que não passou nem na minha mente, nem na mente dele, ter qualquer coisa. Nunca. E o tempo foi seguindo. E meses passaram, agosto, setembro, outubro, novembro. E nós éramos apenas amigos. Nem éramos melhores amigos ou grandes amigos. Nós éramos apenas amigos. Detalhes importantes, vão entender o porquê eles são importantes depois. Mas nós nos conhecemos no México no dia 5 de junho. E para a dúvida de vocês, tinha muita gente em dúvida se ele era brasileiro, se ele era mexicano. Ele é brasileiro, tá? 5 de dezembro. E a história se passou até o dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro, eu simplesmente acordei com a mensagem de uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo muito, mas que há muitos anos eu não falava. Ela é de Fortaleza, na minha cidade natal. E ela simplesmente mandou mensagem falando assim, Ju, eu sonhei com você essa noite. E eu sonhei que você estava namorando. Você estava namorando um cara, um menino, ele era alto, muito alto, tinha cabelo preto, ele era moreno, ele era muito bonito. E você estava muito feliz junto com ele. E eu olhei isso e eu falei assim, caramba, que legal, né? Tô namorando, enfim, no sonho dela. E eu falei assim, legal, que bom saber disso, mas na realidade eu não tô nem conversando. Muito menos com alguém que seja alto, moreno, enfim, muito bonito, não sei nem quem é. Não veio ninguém na minha cabeça. Então eu falei assim, que legal que você teve esse sonho. Mas nem sei, não faz muito sentido. E nessa noite, coincidentemente, dia 5 de dezembro, ela mandou mensagem de manhã. Quando foi de noite, eu ia pra um evento de um pregador muito famoso aqui em São Paulo. E eu ia com essa família de amigos que nós nos conhecemos no México. E fomos nós para esse evento. Super normal, foi um evento incrível. E pela primeira vez, durante esse evento, uma pessoa, um amigo muito próximo meu, eu vou falar o nome dessa pessoa, o André Vitor. Eu sei que ele vai assistir esse vídeo, eu sei que muitos de vocês conhecem ele. O André Vitor, ele é um profeta de Deus, um cara que eu amo muito. Tanto eu
quanto meu namorado, nós amamos muito ele, desde antes. E ele olhou pra nós dois, a gente não era nada, apenas amigos, colegas, nem era amigo de verdade. Ele simplesmente virou e falou assim, vocês um dia vão casar, vocês vão construir uma próxima família, vocês dois juntos. E eu olhei pra ele e falei assim, você tá louco? Como assim? De onde é que você tirou isso? E eu nem liguei com o sonho da mulher, tá? Não associei nada. E aí eu falei assim, de onde é que você tirou isso? Pelo amor de Deus, não, sem chance, sem possibilidades, não existe chance de eu ter qualquer coisa com esse menino. Ele é totalmente diferente, esse é o primeiro princípio que eu quero falar pra vocês. Ele é totalmente diferente do que eu idealizei. Eu vejo muitas e muitas pessoas idealizando coisas super romantizadas, super utópicas, namorados perfeitos, inatingíveis, do jeito que eu desenhei, cheio de características fúteis. Uma lista, não, ele tem que ter 1,92 de altura, ele tem que ser loiro, tem que ter olho azul, ele tem que ser muito forte. Uma série de objeções fúteis, superficiais e supérfluas. Quando, na verdade, Deus, ele falou pra mim, Júlia, vai ser totalmente diferente do que você idealizou, mas vai ser infinitamente mais do que um dia você pensou. É totalmente diferente do que eu idealizei, mas é muito mais do que um dia eu pensei. E ele virou pra mim e eu falei, não é totalmente diferente do que eu idealizei, não tem nada a ver com isso, não tem chance de eu ter qualquer coisa com ele um dia. Ele falou assim, ok, se você não quer, tudo bem, eu não vou mais insistir. E ele parou. Isso foi dia 5 de dezembro, mesmo dia que a mulher sonhou comigo e mandou a mensagem. No dia 6 de dezembro, detalhe, nesse dia, nesse evento, eu postei um story e eu marquei todas as pessoas que estavam comigo nesse evento. Eram 6 pessoas. E o meu namorado, que não era meu namorado na época, ele também tava lá e eu marquei ele. Afinal, ele estava comigo, ele era meu amigo. No dia seguinte, eu recebo uma mensagem da mesma mulher que mandou aquele sonho. E ela falou assim, Júlia, eu não sei quem é Luiz César, que você marcou nesse vídeo, mas eu sonhei com esse menino. Ele é idêntico ao cara do meu sonho que você estava namorando. O menino do meu sonho, o menino que você estava namorando do meu sonho, é igual a ele. É praticamente idêntico. Quando eu olhei isso, meu áudio, meu instinto, minha primeira reação foi falar, misericórdia, sem chance, tá repreendido. E eu comecei a citar uma série de motivos, o porquê eu não queria que fosse. Era diferente do que eu tinha idealizado. E ela respondeu e ela falou, não subestime o que Deus vai fazer na vida dele. Não subestime o que Deus vai fazer na vida dele. E aí, isso foi em dezembro. Em janeiro, esse menino, que era apenas um grande amigo meu, começou a viver um processo com Jesus muito absurdo. Facilmente o processo mais absurdo que eu já vi alguém viver com Jesus na minha vida inteira. Só que isso eu não quero contar sozinha. Eu quero que ele conte com vocês. Meu Deus. Fala, família! Revelado não só mexicano, tá bom? A gente vai contar pra vocês, não tudo, mas uma parte. Uma parte. Porque foi em janeiro que a nossa história começou. E é muito legal que ela começou, não a partir de uma intenção dos dois, mas partiu e começou com ele vivendo o processo dele individualmente com Jesus. Em janeiro, né? Em janeiro, quando eu voltei da viagem com a minha família, eu comecei a ver um processo de aceleração com Jesus sobrenatural. Muito sobrenatural mesmo. E esse processo eu fui aproximando mais dela. A gente foi se transformando não só em amigos e colegas, como eu tava falando, mas como em melhores amigos. Realmente. Sem intenção nenhuma. Sem intenção nenhuma. Mas realmente, porque os princípios estavam se alinhando mais. Onde ela queria ir, era onde eu queria ir. Enfim, a gente estuda na mesma faculdade, isso é importante também. Nossos pais são muito amigos, então tudo dava pra gente estar mais perto. Como amigos. Sempre como amigos. Como amigos. E aí, nesse processo que ele tava vindo com Jesus super aceleradamente, ele tava cada vez mais conhecendo Jesus e se mergulhando em Jesus e tendo revelação de quem ele era em Jesus e do que Jesus tinha guardado pra vida dele. E nós dois, um dia, como amigos, e foi eu, ele e minha mãe, a gente foi pra uma célula, um grupo de oração. E a gente foi nesse grupo de oração. E simplesmente uma pessoa, que eu também vou citar o nome porque eu gosto de honrar essa pessoa, é o Samuel Wagner, um irmão meu. Que é irmão do André Vitor. Que é irmão do André Vitor. Então André Vitor e Samuel Wagner, os dois irmãos. Durante todo o processo. Ligados. E aí eu simplesmente, ele virou pra mim, o Samuel Wagner, ele tava profetizando pra mim, Deus tava falando muitas coisas pra ele. E ele falou assim, guarde o seu coração em Jesus. Guarde o seu coração em Jesus. O menino que foi encontrar o seu coração, o homem que foi encontrar o seu coração, ele não vai ter que ir até você pra encontrar o seu coração. Mas ele vai até Jesus pra conquistar o seu coração em Jesus. E ele virou pro Luigi, que eu não tinha nada na época. A gente tava começando a virar melhores amigos. Ele vira pro Luigi e ele fala, não que não seja você, porque eu sinto muita paz em você. Aí imagina a minha cara, eu tava ali quietinho, ouvindo ele falar pra Júlia, e eu aqui quietinho ouvindo, aí ele, não que não seja você. Aí eu olho pra cara da tia Camila, coitada, a tia Camila também falou assim, o que tá acontecendo? Todo mundo ficou perdido naquela situação. Mas isso foi importante, porque o André, irmão dele, falou isso dia 5 de dezembro pra gente, e o Samuel falou
Isso pra gente era fevereiro? Fevereiro. Ah, gente, você ia começar. Vai. Então, depois disso, eu já sabia que o coração dela estava totalmente guardado em Jesus. E eu sabia que se eu quisesse chegar a ela, eu não teria que ir até o coração dela, mas sim até Jesus, para poder encontrar o coração dela. Eu teria que me transformar no homem que Jesus queria que eu fosse, para que ela também pudesse ter o homem que ela merece e que Jesus sempre prometeu para a vida dela. Esse processo meu com Jesus começou a se acelerar mais, e ele foi me forjando de uma maneira inexplicável, onde ela falava, a cada semana ela falava assim: nossa, está muito diferente da semana passada. E realmente, toda semana eu tava muito diferente da semana passada. E isso continua na minha vida. Eu tô vivendo ainda um processo de aceleração. E nessa fase, eu falei assim, tá bom. Então se eu quero alguma coisa com a Júlia, eu não vou olhar pra ela. Eu vou olhar pra Jesus. Porque eu sei que eu preciso crescer nele. Mas não porque a Júlia tinha sido algo que me motivou a viver mais com Jesus. Não. Mas eu sabia que se eu quisesse algo com a Júlia, eu teria que viver muito, mas muito mais intenso com Jesus. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a viver com Jesus de uma maneira como eu nunca tinha feito antes. E em março, ele começou a viver esse processo mais intencionalmente, de conquistar o meu coração. Ele já estava vivendo com Jesus, ele já estava mergulhado em Jesus, e ele já estava verdadeiramente sendo conhecido e conhecendo Jesus e entendendo o que é que Deus tinha preparado para a vida dele. E à medida que ele estava vivendo esse processo, ele começou a ver o processo intencional de me conhecer mais, de se conectar mais comigo, de saber qual era a opinião de Jesus a respeito de nós dois juntos. E ele fez isso totalmente se posicionando, porque eu nem nessa época nem pensava em nada. Vixe, vocês não imaginam, não. Mas nem passava pela minha cabeça. E aí a gente começou. É algo muito importante, acho que é um dos segundos, não sei se o segundo, vocês vão pegar um princípio ao longo de toda a história, mas esse é um princípio que a gente gostaria de ressaltar. Que durante esse processo, onde nós éramos apenas amigos, ele sempre respeitou muito as estações. Muito. Nós sabíamos que se nós éramos apenas amigos, nós não tínhamos o porquê nos comportar como qualquer coisa que além disso. Se nós éramos amigos, não fazia sentido nós ficarmos juntos, de casal, porque nós não éramos um casal. Se nós éramos os amigos, ele nem pegava na minha mão. Ele estava investindo em mim. A gente começou a ver um processo juntos, de tornar cada vez mais melhores amigos. Mas em nenhum momento a gente acelerou coisas que não deveriam ser aceleradas. E é algo que eu falei no último vídeo. Eu acredito muito que cada estação da nossa vida, cada situação da nossa vida, guarda coisas muito específicas, e que se nós acelerarmos, se nós vivermos coisas que são até listas, que são corretas, mas que estão sendo vividas nas estações erradas, nós vamos pular processos. E processos que são pulados quer dizer que o destino que nós nascemos para viver não vai ser alcançado. Os processos que nós estamos vivendo, eles precisam ser vividos de maneira completa, porque se eles forem sabotados, o nosso destino também vai ser sabotado. E a gente entendeu muito isso desde o início. Então, quando nós éramos amigos, nós éramos amigos. E isso é muito legal falar sobre isso, que quando a gente se conectou, a gente nunca foi pra um date junto. Não. Antes da gente... O primeiro date seria no dia que eu... Não, foi no dia que eu pedi ela em namoro. Foi, a primeira vez que nós saímos só nós dois juntos, foi no dia que ele me pediu em namoro. Mas eu acho importante também dizer que, assim, todo esse tempo que a gente sabia as estações, não foi porque racionalmente somente a gente sabia, mas porque em todos os momentos Jesus era o centro. Total. Então a gente procurava a ele pra saber qual o momento de cada coisa. Então eu nunca encostei um dedo na Júlia mesmo, não pegava na mão dela, não abraçava, não fazia nada diferente que um amigo fazia. Porque aquela era a estação que a gente estava vivendo. E Jesus mostrava pra mim a maneira como eu deveria tratar, como eu deveria respeitar, como eu deveria mostrar pra ela que eu estava investindo, mas de uma maneira muito, muito respeitosa. Sim. E aí, dia 24 de março, aconteceu o quê? Dia 24 de março, eu, dormindo, como sempre, acordei e tive um sonho. E eu mandei pra ela uma mensagem assim: Ju, hoje eu tive o sonho. Ou com letra maiúscula. Ou com letra maiúscula. E o que foi esse sonho? Eu sonhei que eu tinha pedido a Ju em namoro. Do nada, em março. Do nada. Do nada. E no sonho o que aconteceu? A Ju falou assim, ok. Ele falava assim, Júlia, eu quero namorar com você. Ele falava assim, é mesmo? Você quer namorar comigo? Eu falei assim, é. Eu puxava ele de namoro e falava assim, então vem aqui. E aí eu levava você na frente dos meus amigos, foi isso? Foi. Aí ele falava em frente dos nossos amigos, mas eu não falava assim. Não falava assim, falava que eu não respondia você. Que eu só respondia pros nossos amigos. Eu falava assim, gente, eu queria só anunciar pra vocês. Foi mesmo. Que eu e o Luigi, a gente vai se casar. E nossos amigos ficaram muito felizes. Foi. E o sonho acabou. Então eu acordei com eu indo pedir ela em namoro, mas na verdade ela foi pro nosso amigo e falou que a gente ia se casar. E eu mandei pra ela, Ju, eu vivi o sonho. E no dia seguinte, eu vim deixar ela na casa dela e eu... Detalhe, por que ele veio me deixar na minha casa?
Nossa, a gente nunca, como a gente disse, a gente nunca foi pra date junto. Então, nossos amigos, eles éramos os mesmos amigos. Nossos melhores amigos são os mesmos. Nossa igreja é a mesma. Nós participamos, nós servimos o mesmo ministério. Então, a gente tá literalmente nos mesmos ciclos. Então, tipo assim... Todos os dias. Todos os dias. Então, a gente vai pro rolê com nossos amigos. Ele tava junto, eu também tava. E a gente se conectou e se conheceu como amigo. Então, antes de eu ter qualquer coisa com o Luigi, eu falei, né? Antes de eu falar o seu nome, tu nem falou quem tu era. O nome dele é Luigi, né, gente? Luigi César. É um nome tão esperado, é esse. Eu conheci o Luigi antes mesmo de eu ser namorada dele. Eu conheci ele como amigo. Eu sabia como ele era amigo, porque ele era o meu melhor amigo. Eu conheci ele na faculdade. Eu conheci ele trabalhando. Eu conheci ele com os amigos homens dele. Eu sabia o comportamento dele com a família dele, como ele tratava a mãe, a irmã dele. Eu já conhecia quem ele era antes de nós estarmos juntos, porque nós estávamos no mesmo ciclo. E aí é isso, eu já conhecia ele antes mesmo de eu namorar com ele. Então eu sabia quem ele era. Como a gente era muito amigo, foi o que a Ju falou. Eu sabia quem ela era, quem ela queria ser, como ela trabalhava, como ela era como amiga, como ela era como filha, tudo. E ela sabia tudo de mim, por sermos amigos muito próximos. Em todos os momentos, eu não queria tomar um passo sem que tivesse o sim de Jesus. Então eu não estava investindo tão pesado. Eu estava dando uma investida. E então teve um dia onde eu tive uma confirmação, através de uma mulher que é muito nossa amiga, muito amiga da família da Ju também. Ela deu a confirmação pra mim. Jesus confirmou pra mim. Ela é uma profeta. Jesus confirmou pra mim que ele tinha colocado a minha esposa do meu lado. E ele me daria convicção nas próximas semanas. Que Deus já tinha colocado ela. Tipo assim, ele falou assim, né? A sua esposa já está do seu lado. Exatamente. Nas próximas semanas eu confirmarei pra você. E eu chorando. E eu falei, quem que tá do meu lado? A única pessoa, aqui. A única amiga que tava do lado dele era Joe. E que eu já estava começando a dar uma investida. Então após isso eu falei assim, ok. Então se Jesus me falou isso, se ele me deu essa confirmação, agora sim eu vou começar a viver o processo intencionalmente. Então, no dia seguinte, eu vim deixar ela na casa dela, eu simplesmente comecei a me declarar. E foram 2 horas mais ou menos, né? Foi. 2 horas eu falando muitas coisas lindas. E eu posso dizer que foi linda, porque foi mesmo. Depois de eu falar muitas coisas que vocês quiserem saber mais, depois a gente conta, mas é porque foram muitas conversas. Ela simplesmente quer falar o que você falou pra mim? Posso falar? Pode falar. Ele passou 2 horas pra mim no carro falando, e eu virei pra ele depois de 2 horas, as coisas mais lindas que eu já escutei na minha vida. Eu virei pra ele e falei assim, se eu for ter algo com alguém, vai ser daqui a 4 anos. Keep going. Que em português quer dizer, vai lá, continua. Vai lá, campeão. Ela meteu um vai lá, campeão. Ela falou assim, eu só vou me relacionar se for com alguém daqui 4 anos. Abriu a porta, fechou a porta, foi e entrou na casa. Aí eu falei, que legal. Aprendam, tá, meninas? Anotem. Tutorial de como conquistar alguém muito legal, muito top, de Deus, incrível. Homem da sua vida, é só escrever, só meter uma dessa. Calma aí. Aí eu falei assim, beleza, perdi minha amiga, nunca vou namorar com a Júlia, nunca vou ter nada com ela. Acabou. E agora, meninos, anotem como faz. Isso foi na sexta. E no sábado eu vim deixar ela na casa dela de novo, que a gente tava voltando da igreja. E o que eu deixei de fazer? A mesma coisa. Eu passei 2 horas falando tudo pra Júlia. Falei coisas completamente diferentes que eu tinha falado no dia. Eu não sei de onde ele tirou tanta coisa, gente. Mas na sexta-feira ele passou 2 horas falando pra mim. No sábado, 2 horas falando pra mim. E eu não falei nada. Fiquei só olhando, tipo assim, meu Deus do céu. O menino fala bem, hein? E adivinha? No domingo fiz a mesma coisa, de novo. E na semana seguinte? Mesma coisa de novo. Na semana depois dessa? A mesma coisa de novo. 3 semanas. Bom, gente, vocês já conhecem a Júlia. Eu não preciso falar muito. Vocês imaginam o que eu precisaria, o que eu passei, vocês imaginam. E eu falei pra ela, uma das primeiras coisas foi, eu não me interessa se eu tiver que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 10 anos. Eu vou te esperar. E eu vou continuar repetindo pra você todos os dias o que eu quero ver com você. O que eu vejo em você e o homem que eu quero ser pra você. E então, passando uns 3 finais de semana, onde eu falava pra ela, e falava pra ela, e falava pra ela, o processo começou a dar uma encaminhada. Ela começou a falar, talvez podemos pensar. Quem sabe, caminhar algo juntos como além dos melhores amigos. Mas, quando a gente começou a viver esse processo, nós dois juntos, a gente sentiu algo muito forte de Jesus, tipo assim, uma direção de Jesus pro nosso relacionamento. Jesus queria que nós vivêssemos isso de maneira intencional, mas em secreto. Então, nossos amigos não sabiam, nem mesmo nossos pais sabiam. Ninguém da nossa família. Gente, vocês sabem como eu amo falar. Agora tu imagina eu vivendo um processo incrível com Jesus, sem poder falar pra ninguém. Mas foi difícil, mas valeu
muito a pena. Mas foi como se ele tivesse falado pra mim e pra Ju assim. E ele falou isso no individual, tá? Ele falou assim, qual a opinião que importa? E a opinião que importava pra gente era de Jesus e dos nossos pais, só. E naquele momento não fazia sentido a gente falar pros nossos pais, que a gente tava começando a viver um processo. Então, a gente só se importava com a opinião. De Jesus. De Jesus. Sabe aquele negócio das meninas, que o menino fala alguma coisa e ela corre pras meninas, pro grupo das amigas, fala assim, ele me falou isso, ele fez isso pra mim. Quando toda vez que ele fazia algo e eu falava assim, caramba, que coisa incrível, ou eu queria compartilhar o que eu tava sentindo, eu corria pra Jesus. Então acabou que a única pessoa que acompanhou a gente nesse processo foi Jesus. Minhas amigas foram descobrir que a gente tava junto, faltando semanas pra ele me pedir namoro. Tipo assim, 1 semana e meia pra ele me pedir namoro. Nossos amigos mais próximos, que viviam com a gente só realmente falou semanas antes. E nossos pais, a mesma coisa. Porque a gente queria realmente viver com Jesus. A gente sabia que era a opinião dele que importava e era a estação que ele ia falar que a gente estava vivendo, que era a estação correta. Então a gente viu através dele todos os segundos do nosso processo. E aí, a gente continuou vivendo cada vez mais. E à medida que esse processo se acelerava, Deus, ele ia tirando todas as dúvidas que existiam, tanto em mim quanto nele. Sim. Existia uma dúvida, por exemplo. Minha linguagem de amor era 0 toque. Eu tinha aversão contra o toque. Se alguém encostava em mim, eu queria me afastar. Eu odiava o toque. Que a linguagem de amor dele sempre foi toque. E aí um dia ele tava conversando com o André Vitor, que fez parte do processo inteiro, e ele falou assim, André, não tem como um dia eu ter algo com a Júlia, porque a Júlia odeia toque. E eu nunca me senti amado se eu casar com uma mulher, se eu tiver algo com uma mulher, que não deixa eu encostar nela. 1 semana depois que eu não sabia, tá? Ele falou isso pro André. Comecei a sentir vontade do nada de encostar nele. E eu não sentia nada por ele, isso foi bem no início do processo. Eu não sentia nada. Mas eu amava tanto ele como amigo, que eu falava assim, caramba, eu queria tanto demonstrar meu amor fazendo um carinho. E era realmente na amizade. 100% na amizade, 100%. E não foi só por ele. Eu comecei a querer demonstrar amor pra minha família através do toque. Pros meus amigos através do toque. Então Jesus mudou a minha linguagem de amor. Então a gente começou a ver que Jesus, ele estava abençoando o processo. E qualquer dúvida que eu poderia ter ou que ele poderia ter, Jesus literalmente tirou de dentro de nós. Porque a única pessoa que estava vivendo e nos ensinando que passo tomar, que passo não tomar, quando avançar, quando retroceder, era Jesus. Todas as vezes que eu tinha, eu não procurava ninguém. Eu procurava meu secreto. E quando eu ia pro meu secreto, Jesus falava, a Júlia é isso, 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 você tá com dúvida nisso. Ele me respondia tudo através do secreto. E com a Júlia a mesma coisa. Por isso que a gente tá aqui, por causa de Jesus. 100%. Porque não tem explicação, 100%. Lógica. A gente tá aqui simplesmente porque a gente decidiu viver através da vontade dele e do que ele queria. E no final do vídeo vocês vão entender mais ainda o porquê que tem a ver com Jesus. Não é porque eu gosto dele ou porque ele gosta de mim, mas porque Jesus literalmente fez tudo. E aí, quando a gente tá vendo esse processo, ele começou a buscar a confirmação de Deus pra saber se essa era a vontade, se Deus aprovava e falava assim, essa é a minha vontade pra vocês dois. E detalhe, eu já tinha uma confirmação que a gente já falou aqui no vídeo, mas eu queria mais uma de que era a vontade dele. Não que era um relacionamento que ele tava abençoando, mas que fosse realmente a vontade pro meu ministério, pro ministério da Júlia, pra vida que a gente quer, pra que fosse a vontade dele sobre nossas vidas. Então, eu fiquei em oração, fiquei em oração, fiquei em oração sem parar. E teve uma noite que a gente foi de novo pra uma cela de oração, como amigos, e nessa noite eu tive mais uma confirmação muito, muito poderosa, que sim, era a vontade, que sim, ele estava me permitindo a viver isso com a Júlia. E Deus já tinha confirmado pra ele 1000 vezes. Só que eu ainda não tinha buscado uma confirmação em Jesus. Porque eu tava me comportando como alguém que quer ser encontrada. E se eu preciso ser encontrada por ele, não tem por que eu ficar pedindo opinião se eu nem tenho certeza se eu sinto algo por ele. E quando Jesus começou a entregar de pouco a pouco meu coração pro Luigi, eu falei assim, ok, Deus, você já confirmou pra ele. Eu sinto muita paz, mas eu quero saber a sua opinião. E esse essas duas respostas de Deus foi a parte mais absurda da nossa história. Foi. Mas a gente não vai contar agora. Se vocês quiserem saber, nos avisem, que nós vamos amar contar pra vocês. Mas esse ainda não é o momento. E Deus confirmou, em momentos diferentes, em lugares diferentes do país, com pessoas diferentes, tanto pra ele quanto pra mim, que era sim da vontade dele e que esse era um processo do coração de Jesus. Eu acredito que uma das coisas principais, uma das principais chaves que a gente viveu durante todo esse relacionamento, durante todo esse processo, foi porque diferente de todos os 99, presta atenção, que isso é uma das coisas mais importantes que nós vamos falar pra vocês. Diferente de 99% dos casais jovens e adultos também que nós conhecemos, o processo de amarmos uns aos outros. Foi diferente. Geralmente as pessoas, elas olham fisicamente e falam assim, nossa, eu acho essa pessoa atraente, eu acho essa pessoa bonita, eu gosto do rosto, do corpo dessa pessoa, então eu vou decidir me relacionar com ela. E existe um processo. Primeiro eu conecto o corpo. Depois eu penso na alma, se as nossas emoções estão alinhadas, se os nossos princípios estão alinhados, nossos valores estão alinhados. E muito depois eu vejo se espiritualmente faz sentido, se os propósitos espirituais fazem sentido, se ele ama Jesus da maneira que eu amo. E a gente decidiu viver esse processo de maneira oposta. E a gente primeiro começou. Meu espírito, o Espírito Santo que estava em mim, estava 100% em alinhamento com o Espírito Santo
é mesmo só Espírito Santo, né? Primeiro, o Espírito. Ele estava cheio do Espírito Santo, vivendo o propósito de Deus como nunca antes. E espiritualmente nós estávamos 100% alinhados, desacelerados na mesma velocidade, olhando para o mesmo propósito, vivendo o mesmo processo. Emocionalmente, ele não tinha problemas, fraturas, nem vícios emocionais para tratar, pelo menos não significativos. Sempre vai ter alguma coisa pra gente tratar, mas não nada grande, e nem eu. Eu tinha coisa para ser tratada, mas as coisas mais pesadas, que precisam ser tratadas antes de um relacionamento, eu já tinha tratado antes de conhecer ele, porque eu já estava vivendo o processo de me tornar quem eu nasci pra ser. Espiritualmente, nós estávamos alinhados. Foi a primeira coisa que eu olhei pra ele, que me atraiu, lembra que ele falou isso? Foi quando eu comecei a ver Jesus nele. A primeira coisa que me atraiu nele não foi o corpo, não foi a aparência, mas foi quem ele era em Deus. A segunda coisa, eu olhava para as nossas emoções. Eu via quão ele era saudável emocionalmente. Eu via o quão ele era feliz, que não existia orgulho, que não existia prepotência, não existia arrogância nele. Eu vi o relacionamento dele com os pais dele, o quanto ele amava, o quanto ele honrava os pais, o pai dele e a mãe dele. E eu vi que estava 100% em alinhamento com o que eu vivo com os meus pais. E depois disso tudo, no fim do processo, foi que eu comecei a me atrair fisicamente por ele. Porque primeiro é o espírito, depois é a alma e por último foi o corpo. Isso aconteceu pros dois. A gente não sentia atraído fisicamente. Não que eu não ache a Júlia linda e que ela me achasse bonita. Mas a gente queria realmente que o espírito estivesse alinhado, que a alma estivesse alinhada. E por último, o corpo. Sim. E aí, tudo que a gente viveu foi algo extraordinário, foi algo de sobrenatural e foi algo de Jesus. E o Luigi pensou, se a gente viveu até agora pela mão de Jesus... Jesus fez parte, Jesus foi a parte principal. Eu falei, eu não vou começar meu namoro com a Júlia se Jesus não me der a data. Não, brincadeira, mas eu falei assim, eu preciso da confirmação e da liberação dele pra começar o namoro. E então, de novo, em oração, em propósito, conversando com Jesus. E eu senti que eu tinha que conversar com o papai da Júlia, o senhor Paulo. Momento de tensão, tá? Vocês sabem, o comentário mais curtido no último vídeo é: ser genro do Paulo Vieira não deve ser fácil. Eu vou surpreender a todos vocês. É muito, muito bom. É muito bom. E ele surpreendeu a nós dois. Eu vim aqui no domingo, depois do culto. Então, o Paulo surpreendeu eu e a Júlia e pediu pra Júlia ficar na mesa, enquanto eu conversava com eles. Então a gente teve uma conversa, eu, a Júlia, o Paulo e a Camila. Importante, eles já sabiam quem eu era. Eles já conviviam comigo há 1 ano. Então eles sabiam quase tudo sobre mim. Tudo sobre mim. A primeira pessoa que falou do Luigi pra mim foi meu pai. Ele falou assim, filha, o menino é um príncipe. Eu falei assim, pai, eu nunca teria nada com ele. Em 2020, tá? 2 anos atrás, eu nunca tinha, nem sabia nem quem ele era. Isso foi no domingo. Foi uma noite extraordinária, maravilhosa. Algo importante falar é que ele foi orar pela gente. Ele pegou a mão do Luigi, ele pegou a minha mão. E ele começou a orar por nós dois, começou a declarar sobre nós dois. Depois que terminou a oração, ele virou e ele falou: eu sinto no meu espírito que vocês não estão juntos porque vocês se amam. Vocês estão juntos porque Deus uniu vocês para um propósito. E por Deus ter unido vocês para um propósito, Ele escolheu e capacitou e fez vocês viverem esse processo que vocês estão vivendo. Então a gente sabe que nós não estamos juntos porque nós nos amamos. Nós sabemos que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então nós não estamos juntos porque nós nos amamos apenas. Nós estamos juntos porque Jesus, Ele olhou e falou assim: eu tenho um propósito para cumprir nessa terra e eu preciso de pessoas que estejam aptas a viver o processo, a se capacitarem e a serem forjadas. Eu acredito muito que a maior manifestação de Deus na terra é a família. E nós estamos muito jovens, sim, mas nós nunca olhamos um pro outro como namorados, como alguém que eu quero namorar. Nós entendemos que namoro é uma estação, que namoro é uma fase, que namoro é feito para terminar. Ou no fim do relacionamento, ou em casamento. Então eu nunca procurei no Luigi um namorado, assim, procurei talvez um futuro esposo, um futuro pai dos meus filhos. Então a gente sempre olhou nós dois como um propósito, que vai muito além de construir nossa família, mas um propósito que Deus confiou a nós dois. O processo que a gente viveu nunca foi eu vendo a Júlia como minha namorada, ou ela me vendo como namorado. Todas as orações que eu fiz, eu nem consegui usar a palavra namorada. A minha oração era para que a Júlia fosse a mulher que eu tava pedindo ali em oração. A gente sabe que esse namoro, sim, é muito importante, sim, é um processo muito importante. Mas nunca foi como ponto final o namoro. E sim o ponto final, como ela sendo a mulher da minha vida. Ai, olha isso que demais, né? Que estranho falar isso. Estranho não, maravilhoso. E então, esse vídeo já tá muito longo. Depois desse domingo, eu falei, então agora, vou pedir a Júlia em namoro. Tem autorização do Paulo. E Jesus me confirmou no dia seguinte, na segunda-feira. Ele falou assim, agora você tem liberação da família dela. E eu te libero. Pode pedir ela em namoro. Então, no domingo, dia 5 de junho... Observação. Nós nos conhecemos dia 5 de julho. Nossa primeira vez que alguém falou sobre algo sobre nós, que a mulher sonhou a nosso respeito, e que o André falou que a gente ia ter alguma coisa... 5 de dezembro.
E ele me pediu namoro dia 5 de junho. 5 de junho. Sabe o que significa 5? Biblicamente, todos os números têm um significado, enfim. O número 5 significa graça. E a gente sempre olhou um pro outro e falou assim, nós somos literalmente os filhos do favor. A graça de Deus nos persegue e a gente vê, tipo assim, até os detalhes refletem o processo sobrenatural que nós vivemos. E o que é muito legal de falar, e anotem também, porque isso é muito importante. Muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes do vídeo. Sim. Vocês têm que entender a diferença entre amor e paixão. A gente somente se apaixonou verdadeiramente uma semana, talvez, antes de começar a namorar. Sim. Desde o começo, o que eu sempre olhava pra Júlia, que eu amava, a mulher que ela era. Eu amava quem ela era como filha, quem ela era como amiga, quem ela era trabalhando. Eu amava a Júlia. Eu não era apaixonado pela Júlia, porque a paixão, ela pode cegar muito, muito facilmente. Então, mesmo que a gente falou de espírito, alma e corpo, deixar o corpo por último, isso já facilita o seu processo para você conseguir amar a pessoa antes de se apaixonar. E eu acredito muito que o amor é um fundamento muito forte. É uma base muito sólida pra você construir seu relacionamento. Quando eu sei que eu amo o Luigi antes de me apaixonar por ele, eu sei que ele passou por todos os critérios e eu passei por todos os critérios dele. Eu sei que nós estamos verdadeiramente alinhados. E além disso tudo, eu também tenho convicção. Se em algum momento, se alguma coisa acontecer, ele falhar, porque ele vai falhar. E quando eu falhar, porque eu vou falhar. Eu falo assim, tá tudo bem. Porque o que solidifica, o que fundamenta, o que nós temos juntos, não somos nós mesmos, não é nossa paixão, não é o fogo, não é. Mas é sim o amor. E sabe como eu percebi que eu amava o Luigi? É porque São Paulino, ele ama São Paulo, torce muito futebol. Sim, um dia eu postei um vídeo na academia usando a blusa de São Paulo. E todo mundo percebeu que eu tava namorando com um vídeo de eu usando a blusa. Sim, a culpa é dele, enfim. E aí um dia eu tava Não é dele nada, você que escolheu ir. Eu queria nada. E aí um dia eu tava assistindo o jogo do São Paulo. E eu vi que o São Paulo ia perder. E o São Paulo perdeu. E eu comecei a ficar muito triste. Não porque o São Paulo perdeu, porque eu não tava nem aí pro São Paulo. Mas eu fiquei triste por imaginar. Hoje eu tô, tá? Hoje ela é torcedora. Mas eu fiquei triste. Porque eu sabia que o Luigi ia ficar triste pro São Paulo perder. Imaginar a possibilidade do Luigi ficar triste machucou meu coração. E eu não estava apaixonada por ele. Não tinha esse coração acelerado, borboleta. Não tinha nada disso. Eu amava ele genuinamente. Eu colocava a felicidade dele na frente das minhas necessidades, muitas vezes. Colocava a prioridade dele na frente da minha, porque isso é amor, amor é sacrifício, amor é renúncia. Então a gente nos amou genuinamente, muito antes, meses antes de nós nos apaixonarmos. Por justamente nós conhecermos quem nós éramos. Antes de saber o que nós tínhamos de aparência, o que nós tínhamos de dinheiro, o que nós tínhamos de vida, de, enfim, status, nada. Nada importava. A única coisa que importava e era a prioridade era quem nós éramos. Gente, não que a paixão seja importante. Ela é muito importante, mas no momento certo. Sim. Tem estação, como a Ju falou. Todo momento tem estação. E a estação pra paixão é a estação de agora, que a gente tá começando a namorar, a gente começou a namorar. Não tinha por que se apaixonar antes. Não tem por que você viver o processo apaixonado. Viver o processo apaixonado só vai resultar em uma coisa. Ou você vai pular partes do processo que você tem que ver, ou você vai estar cego e não vai ver as coisas que você precisa ver. E sabotando o processo. E a única coisa que eu quero falar antes da gente terminar é que essa é... A gente resumiu muito. Muito, mesmo. E o vídeo deve estar muito longo. Já tá 20 minutos de vídeo. Tudo bem, nós resumimos muito a nossa história, mas a nossa história, ela não tem que ser uma regra. Relacionamentos não são engessados. Fica livre para Jesus fazer a sua história da maneira que ele quer escrever. Sim. Mas sabe que existem coisas que são inegociáveis. E a gente tentou passar para vocês o que foi inegociável para nossa história. E tem muita coisa mesmo na história que a gente pode entrar e falar mais pra vocês. E que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Mas não dá pra contar em um vídeo só. Se vocês quiserem, nos deixem saber, que nós vamos amar contar pra vocês. E nós temos convicção que isso é apenas o início de uma história que Deus está construindo. E é isso. É isso. Yay! Fiquem! Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser saber mais de fato da nossa história, as confirmações de Deus, deixa nos comentários, nós vamos amar saber. E até a próxima segunda. Não eu, a Ju. Talvez eu, não sabemos. Nossa!